Quero cumprimentar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus. Essa paz é uma paz sobremodo excelente, porque Paulo disse em Romanos capítulo 5 e o verso 1, tendo sido justificados pela fé, temos paz para com Deus. Em Filipenses 4:7, Paulo diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos sentimentos e os nossos corações em Cristo Jesus, o Senhor. E em Filipenses 4:9, a parte C, Paulo diz que o Deus da paz estará conosco. Portanto, nós temos a paz com Deus, a paz de Deus e o Deus da paz. Amém. Muito obrigado, pastor Hélio Ribeiro, por me trazer aqui. Temos desenvolvido uma linda amizade desde quando o senhor esteve lá em Fortaleza, não é? E que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os queridos pastores aqui, que me recebem aqui com muita alegria, esses homens de Deus. Meu respeito à história de cada um de vocês, e eu tenho certeza que Deus falará aos nossos corações aqui essa noite. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo agora no livro de Apocalipse, capítulo de número 5, Apocalipse, capítulo de número 5. E vamos ler aqui até o verso de número 8. Hoje é um culto muito especial, não é? O culto de celebração da ceia do Senhor. E não me delongarei. Apocalipse, capítulo de número 5. A versão que eu leio é Almeida Revista e Atualizada. O título diz: A visão do livro selado com 7 selos e a do Cordeiro. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também o anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E o 9, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque fostes morto, e com o teu sangue
comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Diga amém por esta palavra. Uma breve introdução ao livro do Apocalipse. Queridos, o Apocalipse é o único livro profético do Novo Testamento e narra a revelação de Jesus Cristo. A palavra grega que aparece ali é justamente apocalipsis, que é remover o véu, tirar o véu. Daí a primeira palavra nossa, revelação. O livro do Apocalipse nos transporta para o futuro sem perdermos a perspectiva do presente. E quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, nós percebemos uma verdade irrefutável, que Cristo está no trono. A história não caminha à deriva, a história não caminha sem rumo, porque aquele que foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, ele governa, e em breve ele virá nos arrebatar, para estarmos com ele para todo sempre. Ao lermos o livro do Apocalipse, algumas verdades precisam ser ditas. Primeiro, é um livro centrado na pessoa de Cristo. Fala da sua glória, da sua majestade, da sua soberania, do seu poder. O Cristo que João vê na ilha de Patmos, no mar Egeu, na Ásia Menor, não é o Cristo dos evangelhos, aquele que foi cuspido, aquele que foi ultrajado, aquele que foi humilhado e esbofeteado. Não, o Cristo que João vê na ilha de Patmos, ele é glorioso. Os seus cabelos são como a branca lã, da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, os seus pés é como latão reluzente, a sua voz é como voz de muitas águas. E João, diante daquela sublime revelação, cai como morto, e ele então ouve aquela voz dizendo: João, não temas, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele está aqui essa noite, seja exaltado e glorificado o seu nome. Apocalipse também é o livro profético. Nós temos 7 grandes bênçãos no livro do Apocalipse. Aliás, só de nós termos lido essa noite este magnífico livro, nós já fomos abençoados, não é? É um livro que garante a vitória da igreja, é um livro que garante a vitória dos santos, e eu vim aqui dizer para você que a vitória é nossa essa noite, porque Cristo venceu, nós também venceremos, porque Ele triunfou, nós também triunfaremos. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse também, pastor Hélio Ribeiro, é um livro majestoso. A palavra trono aparece 46 vezes no Apocalipse. Dependendo da tradução, chega a aparecer até 48 vezes a palavra trono no Apocalipse, especialmente nos capítulos 4 e 5, no trono, diante do trono, ao redor do trono, acima do trono, debaixo do trono. João não consegue mensurar aquele que está no trono. E eu me lembro de uma poesia de Gioia Júnior, grande advogado e pastor batista, que tive a fortuna de conhecer, ficou tão famoso em São Paulo, que até nome de rua tem em Campinas com o seu nome. E Gioia Júnior cunhou uma célebre poesia sobre Jesus, que tudo na vida de Jesus era emprestado. Eu vou falar algumas palavras aqui e você vai dizer: era emprestado, ok? A manjedoura era emprestado. O barquinho era emprestado. A cruz era emprestado.
O sepulcro era, mas o trono do universo não é emprestado. Ele reina vitoriosamente. Quem crê, levante a sua mão e glorifica a Deus. É Ele que reina. Ele está vestido de glória e de majestade. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não é de touro, você não é de capricórnio, você não é de peixe, você não é guiado pelo zodíaco, você não é guiado pelas estrelas. Quem te guia é o Todo-Poderoso. Quem te guia é aquele que está assentado no trono. E se Ele está no trono, macumba não pega em você. Se Ele está no trono, oração ao contrário não pega em você. Se Ele está no trono, pode costurar o teu nome na boca do sapo e não acontece nada, porque Ele te dá vitória esta noite. Ele está no trono. Então, Apocalipse é um livro majestoso, é um livro que revela a grandeza daquele que está no trono. Apocalipse também é o livro apoteótico da Bíblia. O Apocalipse é o clímax da Bíblia, é o apogeu da Bíblia, é o cume da Bíblia. E aquilo que começou em Gênesis vai ser consumado em Apocalipse. Se não, vejamos, olha que coisa tremenda. No Gênesis nós temos a criação do sol e da lua, e no Apocalipse não precisa mais de sol e nem de lua. Por quê? O Cordeiro que está no meio da cidade alumiará toda a cidade. No Gênesis, Satanás aparece em uma serpente para tentar o homem. No Apocalipse, ela será extinta, ela será derrotada pelo sopro da boca daquele que vem montado num cavalo branco. Sobre a sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. No Gênesis, o homem é expulso do jardim. No Apocalipse, ele entra numa cidade-jardim chamada Nova Jerusalém. No Gênesis, o homem é colocado para fora do jardim, e ele não tem acesso à árvore da vida. No Apocalipse, as folhas das árvores da nova cidade servem de cura para as nações. Olha que coisa tremenda. No Gênesis, o homem começa num jardim onde Deus o colocou e termina onde os seus pecados o colocam, no caixão. O Apocalipse começa com revelação e termina com aquele que é o Amém. Para todos sempre seja louvado o seu nome. Quem pode levantar a sua mão e glorificar o nome daquele que vive, daquele que reina, daquele que está aqui essa noite, e a vitória é nossa essa noite, não é? Não adianta Satanás lutar, não adianta os demônios lutarem, não adianta nenhuma potestade se levantar, porque a vitória é do povo de Deus, a vitória é daquele que persevera, a vitória é daquele que não retrocede. Como disse Martin Luther King, pega esta palavra para você: se eu não conseguir voar, eu correrei, e se eu não conseguir correr, eu andarei, e se eu não conseguir andar, eu rastejarei, mas para trás eu não volto nunca mais. Eu vou em frente, porque Ele me garante a vitória. É Ele que está no trono, é Ele que
revela a história. Queridos, este texto que li esta noite é o texto que revela o livro da história para ser aberto. É um dos capítulos mais belos e mais profundos do livro do Apocalipse. Por quê? Porque toda a história começa com Deus, está sob o seu controle e terminará de acordo com a sua vontade. E nós, ao olharmos a história humana pode ser vista sob a ótica de 3 perspectivas diferentes. Primeiro, a visão cíclica, que é a visão dos gregos. Para os gregos, a história não tem propósito algum. Os gregos fatalistas, hedonistas, amantes do prazer, diziam: a história é algo cíclico, é algo que se repete. Então, se houve guerras, haverá guerras. Se houve fome, haverá fome. Se houve terremoto, acontecerá terremoto. Para os gregos, a história não tem propósito nenhum. Não há esperança, não há redenção. É por isso que eles eram amantes do prazer, uma filosofia chamada hedonismo, quer dizer, vamos curtir a vida. Nós, graças a Deus, passou aí, não é? A semana do carnaval. Qual é a filosofia do carnaval? Vamos aproveitar a vida, vamos beber, vamos nos prostituir, vamos encher a nossa carne de satisfação. Esta é a visão grega, a visão do mundo. Agora o salvo pensa diferente. Aquele que tem Deus pensa diferente. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então quem tem Deus tem a diferença. Para os gregos não. A outra perspectiva da história é a perspectiva existencialista ateísta. Nós estamos vivendo num mundo, pastor Hélio, e eu percebi isso quando estudei na Universidade de Mackenzie, onde Deus me deu a honra de me formar em Direito, que o lugar onde mais os jovens se desviam é na universidade. Que a universidade brasileira é um antro de ateísmo. Deus não existe. Deus é uma concepção da mente humana. Deus é um produto da mente. Lembro-me perfeitamente que estava na aula de filosofia do direito com um professor formado na Universidade de Sorbonne, em Paris, quando ele me reconheceu de um dos debates meus do Vejam Só, e disse: ei, você? Eu disse: pois não, professor, eu vi você num debate lá na televisão, você é muito inteligente, né? Eu falei: não, professor, aqui eu sou um aluno, eu estou em busca da sabedoria, estou em busca do entendimento. E o Espírito Santo falou comigo: ele vai querer te pegar. E dando a aula sobre a filosofia do direito, entrou em Agostinho, que foi uma das mentes mais brilhantes que o cristianismo conheceu, e disse assim: ei, você que é inteligente demais, está lá na televisão, Deus existe. Aí o Espírito Santo falou comigo. Quem crê que Deus fala, mesmo na sala de universidade? Ele está querendo te pegar. Deus existe, Marcelo, eu vi você falando de Agostinho, olha o perigo. Aí o Espírito Santo liberou a palavra da sabedoria. O Espírito Santo colocou a palavra da sabedoria em mim. Eu disse: professor, Deus não existe, porque aquilo que existe, alguém maior trouxe a ele a existência. Professor, Deus é, e porque Ele é, você existe. Aí disse assim: uau, quem te ensinou isso? Não, professor, aquilo que existe teve começo,
É por isso que existem as plantas, existem os planetas, existe o sol, existem as estrelas. Deus não, Deus é a causa não causada. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo eternamente. Seja louvado o seu nome para sempre. Você entende, irmãos, que quando Moisés pergunta o nome para Deus, Deus diz: Moisés, eu quero que você vá falar a Faraó. E Moisés então pergunta: Deus, que nome eu falo para Faraó? E Deus disse: olha, diga assim para Faraó: Ani R-E, Asher R-E. Eu sou o que sou, eu serei o que serei, ou eu continuarei a ser aquilo que sempre eu fui. Agora surge uma pergunta: por que Moisés e Deus não dão o nome? Que dar o nome sobre alguém é ter autoridade sobre alguém. E Faraó não é um nome, é um título, é uma divindade do Egito. E a cultura semítica dizia: se você sabe o nome de alguém, você tem poder sobre ela. Vou lhes provar biblicamente. Deus criava, e quem dava nome aos animais? Era Deus ou era Adão? Deus criava e Adão dizia jacaré. Deus criava e Adão dizia águia. Deus criava e Adão dizia girafa. Deus criava e Adão dizia hipopótamo. Deus criava e Adão dizia macaco. Deus criava e Adão dizia égua. Então o ato de nomear denota posse e domínio. É por isso que Deus não fala nome. A cultura judaica, isso que eu vou falar não está na Bíblia, era a cultura judaica, que quando Moisés pronuncia o nome do R-E, Asher R-E, Faraó pergunta: quem te mandou aqui? O R-E, Asher R-E. Sabe o que aconteceu? Faraó caiu do trono. Isso que é poder, né? Porque Deus não tem adversário, irmãos. Quem tem adversário somos nós, o diabo, vosso adversário. O diabo na mão de Deus é um cachorro com uma corrente esticada, que ele só pode ir até onde Deus permite. Se Deus mandar parar, ele tem que parar na hora. Então Deus não fala o nome. Deus revela a sua essência, Deus revela a sua grandeza no seu nome. Eu sei que aqui não é uma aula de teologia, pastor Hélio, mas eu preciso falar da profundidade do nome de Deus, que os judeus leem Hashem ou Adonai. A única língua do mundo que um substantivo próprio tem 3 verbos é o hebraico. Porque no nome de Deus, quando decomposto, quando dissecado, está assim: Hayá, Rové e Erie. Eu sou, eu fui e eu serei. 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 E Ele está aqui essa noite para te dar vitória. Oh, quem está sentindo a glória de Deus aqui? Quem está sentindo que Ele está aqui? Ele é a tua vitória essa noite. Ele ainda acalma as tempestades, Ele ainda abre portas, Ele é advogado, Ele é bom pastor, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é o Emanuel, Ele é o filho de Davi, Ele é galardoador daqueles que o buscam, Ele é o homem de dores, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele te justifica pela fé, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é maravilhoso, Ele é o noivo, Ele é o ômega, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz, Ele é o quarto homem da fornalha ardente. Faraó se levanta, chama os seus magos, chama os seus astrólogos e diz: vai lá nos catálogos dos nossos deuses da terra de Mitzraim
e vê se encontra o RE, Asher RE. E os magos foram: Hope, deus do Nilo; Sacarob, deus dos insetos; Ect, deus Arã; Apis, deus touro; Ra, deus sol. Voltaram e disseram: excelência, não encontramos o nome do RE, Asher RE. Moisés está do outro lado, queridos pastores, quando o faraó o indaga: ô Moisés, não encontramos o nome do RE, Asher RE. Agora, se você é pentecostal da gema do ovo, que crê que Deus é fogo, que a sua palavra é fogo, que Ele batiza com fogo, que Ele faz dos seus mensageiros labaredas de fogo, você vai dar o seu melhor glória a Deus. Sabe qual foi a resposta de Moisés para Faraó? Faraó, por que tu procuras entre os mortos aquele que está vivo pelos séculos dos séculos? Se Ele está vivo, melhor esse glória a Deus aí. Se Ele reina, melhor esse glória a Deus aí. Ele está vivo. Emando ebal açai enderevai chou andorabacai. Ele está vivo. Ele reina poderosamente. Ele está vestido de glória e de majestade. E os serafins clamam noite e dia: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Glória a Deus. E para nós, a história tem sentido. Deus tem o livro, pastor Hélio Ribeiro, e esse livro está na mão direita para mostrar que nem na Bíblia a esquerda dá certo. Acho que eu peguei algum esquerdista enrustido aqui agora. O livro está na mão direita. O futuro está nas mãos de Deus. Diga isso para essa pessoa ao seu lado. Diga para ele: o seu futuro está nas mãos de Deus. Meu Deus do céu. Diga, 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 diga. Seu futuro não está na mão da presidência da República Federativa do Brasil. O seu futuro não está nas mãos de Donald Trump ou de Vladimir Putin. Quem garante o teu futuro é o leão da tribo de Judá. É Ele que garante. Quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? No céu não tem ninguém. Vamos tentar aqui fazer uma paráfrase do que aconteceu no céu. João, em espírito arrebatado, olha para Miguel: Miguel, você pode abrir? Eu não posso abrir. Porque tem um pessoal aí que diz que Jesus é o arcanjo Miguel, só se for na cabeça dele.
Jesus é o Criador por excelência, é Ele que deve ser adorado, não é Miguel? Gabriel, você pode? Eu não posso. Então temos um problema, vamos para a terra. Sócrates, você que é o autor da sabedoria, você pode? Eu não posso. Napoleão Bonaparte, o grande conquistador, você pode? Eu não posso. Alexandre o Grande, que não tinha nem 1 metro de altura, 1,5 metro de altura, você pode? Eu não posso. Piorou. No céu ninguém resolve, na terra não tem ninguém. Vamos descer mais. Satanás, demônios, vocês podem? Não! E João chorava, pastor Hélio. Quer dizer, se o céu não pode, a terra não pode, e debaixo da terra não tem, quem vai abrir o livro? Quem é que tem capacidade para abrir o livro da história? Aí um dos anciãos disse: ô João, não chores. Olha que palavra linda. Deus tem resposta para as tuas lágrimas. Não chores. Mas como não chorar? No céu não tem anjo, não tem querubim, não tem serafim, não tem arcanjo. Na terra os poderosos disseram que também não vai resolver. Debaixo pior ainda. Ô João, não chores. Por quê? Porque o leão da tribo de Judá. Ah, você perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus agora. A raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro. Oh, irmãos, que mensagem poderosa. Agora, o que me encanta, pastor Hélio, é isso aqui. Que quando João vai olhar para o leão, ele não vê o leão, ele vê o cordeiro. Quando ele vai procurar o leão, ele diz: pronto, o leão vai resolver. Ele não vê o leão, ele vê o cordeiro. Sabe por quê, irmão? A Bíblia é o livro do cordeiro. No Gênesis, o cordeiro morreu por uma pessoa. Na Páscoa, o cordeiro morre por uma família. No Yom Kippur, o cordeiro morre pela nação. Mas quando João está no Jordão, ele olha e aponta: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, não de uma pessoa, não de uma família, não de uma nação. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quando e barachandere vai cho. É o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pastor Hélio, nós não precisamos de arca, nós não precisamos de menorá, nós não precisamos de rosa ungida, nós não precisamos de toalha suada, nós não precisamos de corrente de sal. A cruz é suficiente, a graça é suficiente. Quem está sentindo a presença de Deus aqui, pelo amor de Deus? Quem está sentindo a glória de Deus aqui esta noite? Agora, o que é lindo, pastores, é o seguinte: eu estava meditando e orando a Deus quando cheguei no hotel. Escute isso. Quando homens terrenos
procuram símbolos de poder. Olha que anotação e revelação Deus me deu. Eles pensam em animais poderosos e aves de rapina. A Rússia tem o urso, a Grã-Bretanha tem o leão, a França o tigre, os Estados Unidos a águia, todos predadores, mas o reino dos céus tem o cordeiro. Uau! Pastores que estão aqui, nós precisamos voltar a falar do Cordeiro. Chega de manipulação nos nossos púlpitos. Chega de mensagem de autoajuda nos nossos púlpitos. Chega de blá 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 e de blé blé blé. Voltemos a falar do Cordeiro. 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 É o Cordeiro. Ele venceu para abrir o livro. Ele venceu o diabo. Ele venceu o pecado. Ele venceu a morte. Ele venceu os principados. Ele venceu as potestades. Quando ele gritou do alto do Gólgota: Tetelestai, está pago, está quitado a dívida da humanidade. Só o Cordeiro pode dar e desvendar o sentido da vida. Por que, pastor Marcelo? Porque ele é onisciente. A Bíblia diz que ele tem 7 olhos. Veja o verso de número 6. Então, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro. Oh, igreja boa para pregar. O senhor me recebe aqui como seu engraxate, o seu motorista? Ele tinha 7 chifres. Diga, 7 chifres. Isso fala de autoridade. Diga, autoridade. Diga, 7 olhos. Isso fala de onisciência. E diga, 7 Espíritos de Deus. Ele sabe tudo da nossa vida. É por isso que o Cordeiro pode abrir o livro, porque ele é onisciente. Ele tem 7 olhos, 7, o número da plenitude. Porque ele é onipotente, ele tem 7 chifres. Porque ele é onipresente. Os homens tentam jogar para debaixo dos tapetes as suas mazelas, os seus fracassos, mas ele sabe tudo e não deve nada para ninguém. Caminho para a conclusão desta mensagem. Porque o Cordeiro pode abrir o livro. Quais as implicações do Cordeiro abrir o livro? São 3. Primeiro, é que nós devemos orar acerca do destino das pessoas. Veja o que diz o verso de número 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. Pega esta palavra para você
que são as orações dos santos. Pega essa palavra, Assembleia de Deus Ceará, pega essa palavra, pastor Hélio Ribeiro. Deus vai responder oração de crente aqui hoje aqui. Quem crê nessa palavra? Deus vai responder a sua oração. Continue orando, continue buscando, porque quando você trabalha, é você que trabalha. Agora, quando você ora, é Deus que trabalha por você, é Deus que age em seu favor. Continua clamando, Assembleia de Deus Ceará. A Bíblia diz que Deus tem taças de ouro. Você não ora em vão. O seu choro não é em vão. Essa luta não é em vão. Esse sofrimento não é em vão. Deus está te burilando. Deus está te adestrando. Deus está te levando para um nível maior de intimidade com Ele. Ore, igreja, ore. Nós não podemos desaprender o caminho da oração. Hoje a gente está vendo uma geração, não aqui, que eu conheço o pastor Hélio, que quer dar ordem em Deus. Deus, eu exijo os meus direitos. Quais? Alguns pregadores que não conhecem Bíblia estão ensinando esse Brasil. Coloque Deus na parede. Você, um comedor de farinha com angu, colocar o soberano do universo na parede? Deus não é intimidado por nossas palavras. Deus não é intimidado pela nossa arrogância. Com Deus você não debate com Ele. Com Deus você se humilha, você coloca a cara no pó e Ele responde a sua oração. É tempo de orar. Ore como se tudo dependesse de Deus. Trabalhe como se tudo dependesse de você. É isso que disse Martinho Lutero, quando diz que a oração é um escudo para a alma, um sacrifício vivo a Deus, é um açoite para Satanás. Você já percebeu que quando você começa a orar, começa a doer sua coluna, dói o joelho, o WhatsApp dispara, o filho cai da escada, porque o diabo não respeita a sua credencial, o diabo não respeita o carro importado que você anda, o diabo não respeita os meus diplomas. Mas quando eu estou de joelhos, estou de joelhos, há uma atmosfera se movendo. Quem recebe esta palavra aqui essa noite, há uma atmosfera espiritual se movendo ao seu favor. Aquele papel vai ser liberado na justiça. Quem crê, pega agora. Ora, igreja, ora, ora, ora. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado por vós e mudarei a vossa sorte, diz o Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei dos céus as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem tem louvado seja Deus. Aproveita para adorar. Aproveita que o rei está na casa. Aproveita que o cordeiro está vivo. Aproveita. E quando e barachandaravai. Todos no seu templo diz glória. Em último lugar, agradecendo ao nosso querido pastor, porque o Cordeiro é o único digno de abrir o livro. E quais as implicações disso? Em primeiro, eu disse que nós devemos orar e buscar a Deus. A segunda verdade é que isso deve nos levar a uma evangelização tremenda, porque eles cantavam, conforme diz o 9, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os selos, porque fostes morto, e com o teu sangue, não foi com ouro, não foi com prata, não foi com 637 milhões que o PSG pagou no Neymar que valeu a sua salvação. Foi com o sangue precioso do Cordeiro. Em último lugar, as implicações do Cordeiro ter aberto o livro é que isso deve nos levar a dedicar tudo que somos. Diga assim: tudo que eu sou, tudo que eu serei, é devido ao Cordeiro. Olha o verso 11 e 12, e eu termino aqui. Vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos. Eu estou lendo o verso 11, cujo número era de milhões, de milhões, de milhares, de milhares. O céu dos TJ é só 144 mil. O Maracanã no seu auge cabe mais gente que o céu dos TJs. E eles proclamavam com grande voz, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, a riqueza, sabedoria, força, honra, glória, louvor. E eu ouvi toda criatura que há no céu, toda criatura que há na terra, e toda criatura debaixo da terra e sobre mar, e tudo que neles há, dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. E você dá um brado aí de glória a Deus e de aleluia. Vamos ficar em pé na presença do Senhor.